Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao curso Tópicos de Matemática Elementar. Eu sou a professora Fabiana e essa é a aula 5. Nessa aula, nós vamos introduzir o assunto potências. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista, porque uma aula vai complementando a outra. Nas aulas anteriores, nós já trabalhamos conteúdos fundamentais para o raciocínio algébrico. Nós começamos com conjuntos numéricos, depois passamos para fatoração e operação com números reais, trabalhamos com propriedades algébricas e também com resolução de equações. Agora chegou a hora da gente estudar potências. Esta aula é sobre potências. Agora que estamos começando a estudar potências, é muito importante que a gente entenda primeiro como elas estão formalmente definidas. Inicialmente, nós iremos trabalhar com potências que têm o expoente positivo, pertencente aos naturais, inclusive vamos considerar o zero. Posteriormente, nós vamos ver a definição para quando o expoente é negativo. Vamos conhecer a definição. Nós vamos considerar A pertencente aos reais diferente de zero. Nós vamos definir esta sentença aqui, A elevado a N. Nós vamos chamar isso aqui de potência de base A e expoente N. A será chamado base e N é chamado de expoente. Os dois primeiros itens da definição considera que essa base A é diferente de zero, é qualquer número real excluindo o zero. Então, nós temos inicialmente o seguinte, A elevado a zero é sempre igual a 1. Nós vamos falar que toda potência de expoente zero é igual a 1, lembrando que o A é diferente de zero. O próximo item diz o seguinte, A elevado a N é igual a A que multiplica A elevado a N menos 1, onde o N é um número natural e N é maior ou igual a 1. Aqui ele está excluindo o zero, notem, está excluindo o zero. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir o N igual a 1 para a gente entender melhor o que está sendo dito aqui. Então, quando o N é igual a 1, nós teremos A elevado a 1 é igual a A vezes A elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, é A vezes A elevado a 0. O A elevado a 0 foi definido anteriormente como sendo 1. Então, aqui nós temos A vezes 1, que é igual a A. Então, a gente vai concluir que A elevado a 1 é o próprio A. Agora, vamos fazer o N igual a 2. Quando o N é 2, teremos A elevado a 2 é A vezes A elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, teremos A vezes A elevado a 1. O A elevado a 1 é o A. Então, nós teremos A vezes A. Então, vamos concluir que A ao quadrado é igual a A vezes A. Vamos fazer o A igual a 3. Então, olha só, A elevado a 3 é igual a A vezes A elevado a 3 menos 1. O A elevado a 3 menos 1 é 2. Então, nós temos A vezes A elevado a 2. O A elevado a 2 é A vezes A. Então, nós temos A vezes A vezes A. Então, a gente vai concluir que A elevado a 3 é A vezes A vezes A. Então, vamos generalizar. O expoente indica quantas vezes nós iremos multiplicar a base. Então, se o expoente é 3, multiplicamos a base 3 vezes. Se o expoente for 4, iremos multiplicar a base 4 vezes. E por último, nesse último tópico aqui, nós vamos definir o zero elevado a n. Zero elevado a n, onde o n é diferente de zero. É um número natural, mas diferente de zero. O zero elevado a n vai ser sempre zero. Tudo bem? O único caso que não foi escrito aqui é o zero elevado a zero, porque aqui o a não vale zero e aqui o n não é zero. A expressão zero elevado a zero não está definida e é considerada uma indeterminação. Agora vamos ver alguns exemplos de cálculos de potência. É o exemplo 47. Na letra A, nós temos 3 elevado a zero, que por definição é sempre igual a 1. A potência de expoente zero é sempre igual a 1.
O 0 elevado a 3, a potência de base 0 é sempre 0. Quer dizer que você vai multiplicar o 0 3 vezes, né? 0 vezes 0 vezes 0. A resposta vai ser 0. Na letra C, nós temos 5 elevado a 1. Quer dizer que vamos considerar a base uma vez só. Então, quer dizer que a resposta é 5. Na letra D, nós temos menos 1 elevado a 1. Vamos considerar a base, que é o menos 3, uma única vez. Então, teremos menos 3. Na letra E, nós temos 3 ao quadrado. Vamos considerar a base multiplicada 2 vezes. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. E para terminar, na letra F, nós temos menos 2 elevado a 3. Aqui, nós iremos multiplicar o menos 2 3 vezes. Você vai multiplicar o número 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E agora vai analisar os sinais. Menos com menos é mais, e o mais com menos vai ficar menos. Tem uma regra geral que é a seguinte: quando se tem a potência de base negativa, se o expoente for ímpar, o resultado será sempre negativo. Porque aqui na multiplicação, os negativos vão se anular, vão se tornar positivos aos pares, né? Menos vezes menos é mais e vai sobrar ainda esse menos. Se a base for negativa e a potência for par, 4, 2, então o resultado será sempre positivo, porque os sinais negativos irão se tornar positivos aos pares. Continuando, nós vamos agora completar a definição de potência, que é o caso onde o expoente é negativo. Então, aqui nessa definição, a base é A, pertencente aos reais diferente de 0. Aqui nós estamos considerando o N positivo, porque aqui existe o sinal. Então, se N é positivo e nós colocamos o sinal de menos, então esse número aqui agora é um número negativo, né? Menos N. E a definição será igual a 1 sobre A elevado a N. Então, sempre que temos uma potência elevada a um número negativo, nós vamos inverter a base e vai trocar o sinal do expoente. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Isso aqui é uma definição, é uma regra a ser seguida. Vamos ver os exemplos. O exemplo 48, na letra A, nós temos 2 elevado a menos 3. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, nós temos 1 sobre 8. Na letra B, nós temos menos 2 elevado a menos 3. Eu coloquei esse exemplo para chamar a atenção aqui que esse negativo do 2 não está elevado à potência menos 3. Apenas o 2 está elevado a menos 3. Então, quando você inverter a base para aplicar a definição, você vai inverter apenas o número 2. Então, ficou assim, ó, menos 1 sobre 2 a 3. Esse cálculo, se você ficar com dificuldade de compreender, você pode escrever dessa forma aqui, ó. Menos 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa de menos 1. Esse menos que está aqui, você pode interpretar como sendo menos 1. Então, é menos 1 que multiplica 2 elevado a menos 3. Então, você vai aplicar a definição aqui nessa potência. Então, o 2 veio aqui para o denominador. Ou ainda, se você quisesse fazer passo a passo, você vai escrever menos 1 vezes 1 sobre 2 a terceira. Menos 1 vezes 1, menos 1, dividido por 2 elevado a 3. Agora, esse 2 elevado a 3 é o 8. Então, nós vamos ter menos 1 sobre 8. Tudo certo? Olha aqui o item C, a diferença dele para o item B. Aqui, o menos, que está antes do 2, está elevado a menos 3 também, porque nós colocamos aqui um parêntese. Então, ao aplicar a definição, o menos 2 vem para o denominador e trocou o sinal do expoente. Agora, você tem 1 sobre menos 2 ao cubo, que vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que vai ficar menos 8.
1 sobre menos 8, aqui você tem uma divisão de frações. Você coloca o sinalzinho agora para a fração. Mais com menos vai ficar menos. E para explorar um pouquinho mais esses sinais, eu coloquei esse item D, que nós temos agora um menos fora do parênteses, e nós temos aqui o menos 2 elevado a menos 3. Então, nós vamos inverter a base aqui para nós vamos inverter o menos 2. Então, ficou 1 sobre o menos 2, veio aqui para o denominador. Lembra esse menos que está aqui, que é como se fosse menos 1? Da mesma forma que aconteceu aqui no item B? Então, aqui no numerador, ó, ficou menos 1, que corresponde a esse sinal de menos. E aqui no denominador, você escreveu esse menos 2 e trocou o sinal do expoente. Agora, vamos calcular o menos 2 elevado a 3. A base é negativa e o expoente é ímpar. Então, o resultado da potência ficou negativo, então ficou menos 8. Agora, o numerador é menos 1. Menos dividido por menos, lembra na regrinha da divisão? Sinais diferentes na divisão, o resultado é negativo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Na continuação da aula, nós vamos ver uma série de propriedades satisfeitas pela potência. A primeira delas diz o seguinte: para A pertencente aos reais diferente de zero, a base da potência, e M e N inteiros, os expoentes, podem ser positivos, negativos e zero. Nós temos o seguinte: A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Ou seja, a multiplicação de potências de mesma base, nós vamos conservar a base e vamos operar os expoentes, somar os expoentes. Vamos aplicar em alguns exemplos. É o exemplo 49. Na letra A, nós temos 5 elevado a zero vezes 5 ao quadrado. Então, é a multiplicação de potências de base 5. A gente vai conservar o 5 e o expoente vai ser 0 mais 2, que é o 2. E agora temos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Na letra B, nós temos 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 5. A gente vai conservar a base 3 e o expoente será menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 é igual a 3, então temos 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. No item C, nós temos 4 elevado a menos 1 vezes 4 elevado a menos 2. A base é o número 4. Então, repete o 4 e o expoente vai ser menos 1 mais menos 2. Aqui, os sinais são iguais. Menos 1 mais menos 2, eu poderia ter escrito 4 elevado a menos 1 menos 2, certo? Eu coloquei esse mais para mostrar para vocês que o expoente não vai multiplicar, nada disso. A regra é somar os expoentes. Então, é menos 1 menos 2. Aqui nós temos sinais iguais, então a regra da adição de sinais iguais é o quê? Somar o módulo dos números e conservar o sinal. Vai ficar 4 elevado a menos 3. E o 4 elevado a menos 3, você vai aplicar a regra quando você tem o expoente negativo, que é o quê? Inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, agora você tem 1 sobre 4 ao cubo. Vai pegar o 4 e multiplicar 3 vezes. E teremos, então, 1 sobre 64. O próximo item, eu coloquei um pouquinho a mais, olha só. X está multiplicando o x ao quadrado mais 2. A ideia é que em cada aula, a gente vá utilizando conceitos das aulas anteriores. Essa operação aqui foi estudada nas aulas anteriores, nas propriedades algébricas, né? Eu tenho aqui uma distributividade da multiplicação em relação à adição. Esse x vai multiplicar o x ao quadrado e vai multiplicar o 2. Quando a gente multiplicar o x vezes x ao quadrado, vai ficar x vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente conserva a base e vai somar os expoentes. Vai ficar 1 mais 2. Você pode já colocar x ao cubo.
Aqui eu estou escrevendo o passo a passo de cada operação para quando você for estudar sozinho aí na sua casa, você consiga compreender tudo que a gente está fazendo, tá? E tenha uma maior desenvoltura. Bom, então agora nós vamos ter x ao cubo mais 2x. Então, essa aqui é a resposta final. No item E, eu também estou explorando uma propriedade que nós vimos lá atrás, que eu acho muito importante, que eu percebo que algumas vezes os alunos se confundem aqui. Então, olha só, 2x ao cubo vezes 3x ao quadrado está multiplicando. Nós vamos multiplicar os coeficientes, vai ficar 2 vezes 3, e nós vamos multiplicar também as potências, x ao cubo vezes x à quarta. Então, eu deixei indicado aqui para você, ó, 2 vezes 3, você já poderia ter colocado 6x. O x ao cubo vezes x à quarta conservou a base e nós vamos somar os expoentes. Então, nós temos no final 6 elevado a x à sétima. Tudo bem até agora? Bom, vamos continuar com a aula vendo a próxima propriedade. Aqui, ainda estamos considerando o A pertencente aos reais diferente de zero e os expoentes pertencentes aos números inteiros. E agora temos a seguinte propriedade: a divisão de potências de mesma base corresponde a você conservar a base e subtrair os expoentes. A elevado a m dividido por a elevado a n é igual a a elevado a m menos n. Deixa eu fazer uma observação aqui nessa propriedade. Aqui consiste no fato de que se você transferir o número do numerador para o denominador, ele troca o sinal da potência. Lá atrás, a gente viu o seguinte: a elevado a menos n é 1 sobre a n. Aqui a gente inverteu a base e trocou o sinal do expoente. Eu poderia ter escrito isso aqui da seguinte maneira: a elevado a menos n sobre 1 é igual. O expoente está negativo. Então, eu quero reescrever, eu vou mudar o número a menos n para o denominador. Ele foi transferido do numerador para o denominador. Então, ele vai mudar o sinal do expoente. Aqui em cima não pode ficar sem nada. Então, é como se existisse o número 1 multiplicando ele. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, na matemática, ele vai ser essas situações, elas vão ser, fica subentendido que aqui existe um multiplicando e a gente vai usar isso sempre que necessário. Então, olha só, 1 vai ficar em cima e embaixo você levou o a elevado a n, mudou o sinal do expoente. Então, aqui você tem 1 sobre a n. Agora, eu vou escrever esse caso aqui de cima. Então, olha só, a elevado a m sobre a elevado a menos n, você está agora, desculpa, elevado a n, certo? Você deseja reescrever esse a no numerador. Você pode levar o número do numerador para o denominador, do denominador para o numerador, basta mudar o sinal do expoente. Então, vai ficar a elevado a m vezes a menos n, certo? Agora, eu vou escrever aqui outra situação. Agora, eu vou desejar levar o a elevado a m para o denominador. Então, olha só. A elevado a m sobre a menos n vai ser 1. Aqui embaixo já tem o a elevado a n. E eu vou transferir o a elevado a m para o denominador. Então, ele trocou o sinal do expoente. Agora, aqui, como são potências de mesma base, aqui também, a gente conserva a base e soma os expoentes. Vamos ver nos exemplos como que essa propriedade vai ser utilizada. Ela sempre será utilizada, sempre que a gente tiver potências de expoente negativo, a gente não deseja que isso fique negativo. Então, nós vamos transferir a potência do numerador para o denominador ou do denominador para o numerador, trocando o sinal do expoente. Uma utilidade desta propriedade é tentar simplificar as expressões. Então, olha só,
2 elevado a 5 sobre 2 ao cubo. Aqui a gente está vendo que as duas bases são 2. Então, a gente escreveu 2 elevado a 5 menos 3. Por que ficou menos 3? Porque a gente sabe que o que aconteceu aqui foi 2 elevado a 5 vezes 2 a menos 3. Então, a gente conservou a base e somou os expoentes. Aí ficou dessa maneira, que é 2 ao quadrado, que é 4. Olha esse próximo exemplo. 3 ao quadrado sobre 3 ao cubo. Desculpa, sobre 3 à quinta. Então, vai ficar 3 ao quadrado a 2 menos 5. Por que ficou 2 menos 5? Porque a gente escreveu 3 ao quadrado vezes 3 a menos 5. Conservou a base e somou os expoentes. O cálculo agora do expoente vai ficar menos 3. Então, ficou 3 elevado a menos 3. Sempre que o expoente está negativo, nós vamos reescrever de uma certa forma que ele fique positivo. Então, quer dizer que vai ser 1 sobre 3 ao cubo, e o 3 ao cubo é 27. Aqui, olha só, eu fiz o passo a passo nesse, ó. 2 ao quadrado sobre 2 a menos 3. A gente passou o 2 a menos 3 para o numerador e ele mudou o sinal do expoente. Agora, temos a multiplicação de bases iguais, a gente vai conservar a base e somar os expoentes, que é 2 elevado a 2 mais 3, que é 5, e o 2 elevado a 5 é multiplicar o 2 5 vezes, que vai dar 32. Nosso próximo exemplo, aqui na letra D, é 3x à quarta dividido por 5x ao quadrado. De acordo com essa propriedade que fala que se você está dividindo potências de mesma base, você vai conservar a base e subtrair os expoentes, você vai ficar com 3 vezes x à 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, então teremos 3x ao quadrado sobre 5. Agora eu quero resolver com você aqui ao lado de uma outra maneira. Então, olha só, vamos resolver aqui ao lado, ó. 3x à quarta dividido por 5x ao quadrado. Eu vou utilizar os conhecimentos anteriores, sem passar por essa propriedade aqui. Nós vimos anteriormente, eu comentei com você, que se você mudar o número, você mudar a potência do numerador para o denominador ou vice-versa, ela troca o sinal do expoente. Então, eu vou usar esse conhecimento para escrever o x ao quadrado lá no numerador, porque aqui já tem uma potência de base x e isso vai ser adequado. Então, nós vamos ter 3x à quarta vezes x a menos 2 sobre 5. Escrevemos x a menos 2, porque ela era x ao quadrado e estava no denominador, e você transferiu para o numerador. E agora, nós vamos aplicar o conhecimento de que multiplicação de potências de mesma base conserva a base e soma os expoentes. Então, nós vamos ficar com 3x a 4 menos 2 sobre 5, que é igual a 3x ao quadrado sobre 5. Certo? Então, é uma forma alternativa de você fazer que utiliza as propriedades anteriores. O último exemplo desta propriedade é a letra E, 4x à sétima dividido por 12x a menos 3. De acordo com essa propriedade, a divisão de potências de mesma base, você vai conservar a base e fazer o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, olha só, 7 menos o menos 3. Aqui é necessário fazer um joguinho de sinal. Menos vezes menos é mais, então é 7 mais 3, que vai ficar x elevado a 10. Vamos desenvolver aqui de uma forma alternativa. Acompanhe aqui comigo, ó. 4x à sétima sobre 12x a menos 3. Nós vamos transferir o x a menos 3 para o numerador, então ele vai mudar o sinal do expoente. Então, vai ficar x a 3 sobre 12, certo? E agora temos a multiplicação de potências de mesma base. Então, nós vamos conservar a base e somar os expoentes sobre 12, que é 4x elevado a 10 sobre 12. Que é o que a gente chegou aqui, ó, 4x elevado a 10 sobre 12.
O passo seguinte aqui é mostrar que tanto 4 como 12 são divisíveis por 4, então a gente fez essa divisão, ficando apenas x elevado a 10 sobre 3. Bom, seguindo, vamos ver a próxima propriedade. Nós temos agora dois números reais diferentes de zero e um n pertencente aos inteiros. A propriedade é a seguinte: a vezes b elevado a n é igual a elevado a n vezes b elevado a n. Ou seja, se existe uma multiplicação e uma potência comum a essa multiplicação, nós vamos escrever o primeiro número da multiplicação elevado a n vezes o segundo número da multiplicação elevado a n. Essa propriedade é muito importante, assim como as outras. Vamos aplicar em alguns exemplos. Este é o exemplo 51. Então, no item A, nós temos 2x elevado a 4. Aqui nós temos uma multiplicação, é o 2 que multiplica x. E tudo está elevado a 4. Então, nós teremos 2 elevado a 4 vezes x elevado a 4. O 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. E aqui continua x à quarta. No item B, nós chamamos a atenção que quando o número é negativo, está elevado a uma potência, esse negativo é como se fosse menos 1. Então, é menos 1 vezes 5 elevado ao quadrado. Vai ficar menos 1 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Então, o menos 1 ao quadrado é o menos 1 vezes menos 1, que é um positivo, e o 5 ao quadrado é 25. Mas você pode fazer da seguinte maneira: nós já falamos lá atrás que a potência indica, o expoente indica quantas vezes nós vamos multiplicar a base. Nesse caso aqui, que ele é muito simples, pode continuar com o que a gente já viu lá atrás, que é o menos 5 vezes menos 5, que dá o 25, que é uma forma mais imediata. O item C é semelhante ao item B com a potência igual a 3. Então, teremos menos 1 vezes 5 elevado a 3, que é o menos 1 elevado a 3, o 5 elevado a 3. E o menos 1 ao cubo é menos 1. E o 5 ao cubo é 125, então ficou menos 125. O mesmo comentário que eu fiz no item anterior. Aqui você pode fazer diretamente menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, ok? Olha o item D. Menos 3, x ao quadrado. Então, o menos 3 está ao quadrado e o x também está ao quadrado. O menos 3 ao quadrado é o menos 3 vezes menos 3, que é 9. E o x ao quadrado vai ficar aqui acompanhando. O item é menos 3, x ao cubo. Então, é o menos 3 ao cubo, x ao cubo. O menos 3 ao cubo é o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é o menos 27 vezes x ao cubo. E, por último, a letra F, x vezes y ao quadrado, que é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Continuando, vamos para a próxima propriedade. Agora, nós temos dois números reais diferentes de zero e n pertencente aos inteiros. É válido o seguinte: a sobre b elevado a n é a elevado a n, b elevado a n, ou seja, quando uma fração está elevada a um expoente, tanto o numerador como o denominador ficam elevados a esse expoente. Vamos ver os exemplos, olha só. 3 quintos ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. O 3 ao quadrado é 9 e o 5 ao quadrado é 25. Agora eu acrescentei mais alguns detalhes, olha só. Letra B, menos x sobre 3 ao quadrado, ao cubo. Aqui nós temos esse negativo, que é como se fosse aquele menos 1, você lembra que está multiplicando o número? Então, inicialmente, eu apliquei a propriedade anterior, que é da multiplicação. Então, ficou menos 1 ao cubo vezes o x sobre 3 ao cubo. O menos 1 ao cubo é menos 1, vai ficar negativo. Tudo isso para chamar a atenção que essa potência aqui vai ficar negativa. E aqui nós vamos aplicar a propriedade que está sendo mencionada nesta página, que é a fração elevada a uma potência, a um expoente, tanto o numerador como o denominador ficarão elevados a esse expoente. Olha só, o menos 1 ao cubo corresponde a esse menos que está aqui,
esse x ficou elevado ao cubo e esse 3 também ficou elevado ao cubo. E o 3 ao cubo é o 27. Então, nós temos menos x ao cubo sobre 27. Você pode passar desse início para o final, tomando esse cuidado, que se a base aqui é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ficar negativo e você vai colocar a potência tanto no 3 como no x, ficando aqui com menos x ao cubo sobre 27. No item C, nós temos menos, abre parêntese, o menos 3 sobre 2 ao cubo. Esse menos de fora não está elevado ao cubo, apenas o que está dentro dos parênteses que está elevado ao cubo. Então, o menos continuou aqui, e nós vamos ter menos 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. Então, nós vamos ficar com menos 3 ao cubo, vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é menos 27, e o 2 ao cubo é 8. Aqui nós vamos ter um joguinho de sinal para ser feito, olha só, menos vezes menos, vai ficar positivo, então ficou 27 sobre 8. O último item é 3x sobre 10 ao cubo, então é 3x ao cubo sobre 10 ao cubo. Aqui no numerador, nós temos um produto elevado ao cubo. Então, tanto 3 como x ficam elevados ao cubo. Então, fica 3 ao cubo é 27 vezes x ao cubo. E aqui embaixo, 10 ao cubo é 1000. Vamos para a próxima propriedade. Olha só. Para A pertencente aos reais diferente de zero e mn inteiros, nós temos o seguinte. A elevado a m elevado a n é A elevado a m vezes n. A gente fala o seguinte, potência de potência conserva a base e multiplica-se as potências. Vamos ver os exemplos? É o exemplo 53. O item A fala o seguinte, 2 ao cubo elevado ao quadrado. Nós vamos multiplicar o 3 vezes 2. Para ser a nova potência. Então, a potência vai ser 6. Vai ficar 2 elevado a 6, que é igual a 64. Veja o item B. Nós temos aqui dentro a base menos 2 ao quadrado, que está tudo elevado a 3. Então, esse 2 vai multiplicar 3. Então, é menos 2 elevado a 6. Nós vamos multiplicar o menos 2 6 vezes, que vai dar 64. Veja a diferença do item C para o item B. Aqui no item C, note que esse negativo do 2 não está elevado ao quadrado. Então, é como se aqui a gente tivesse uma multiplicação de menos 1 vezes 2 ao quadrado e tudo está elevado a 3. Olha, escrevendo passo a passo. Menos 1 vezes 2 ao quadrado, que por fim está elevado a 3. Então, nós vamos fazer aqui inicialmente aquela propriedade do produto elevado a uma potência, ou seja, A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Então, nós vamos ter menos 1 ao cubo vezes 2 ao quadrado ao cubo. O menos 1 ao cubo é o menos 1, é esse menos que está escrito aqui. E aqui nós vamos aplicar a propriedade dessa página, que é multiplicar o 2 vezes 3, que vai ficar 6. Então, ficou menos o 2 elevado a 6, que é menos 64. Vamos para o item C. No item C, eu tenho 3 elevado a menos 1, que está tudo elevado a 4. Nós vamos multiplicar os expoentes. Vai ficar 3 elevado a menos 1 vezes 4, que é 3 a menos 4. Lembra o que acontece quando o expoente está negativo? Nós vamos inverter a base. Então, ficou 1 sobre 3 a 4. Inverte a base e troca o sinal do expoente. E o 3 elevado a 4 é 81. Vamos para o nosso último, que é o item D. Nós temos aqui 5x ao cubo elevado a menos 2. Inicialmente, nós temos que atender esse sinalzinho negativo do expoente. O expoente negativo, o que acontece? Nós temos que inverter a base para trocar o sinal do expoente, né? Então, invertemos. Ficou 1 dividido por 5x ao cubo ao quadrado.
E agora, esta fração ao quadrado, 1 vai ao quadrado e o denominador vai ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. E aqui embaixo nós vamos ter 5x ao cubo ao quadrado. Aqui você vai lembrar que tem uma multiplicação, inicialmente, é o 5 vezes x ao cubo, que está ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes o x ao cubo ao quadrado. Olha o passo a passo. 5 ao quadrado vezes x ao cubo ao quadrado. O 5 ao quadrado é o 25, e aqui você vai aplicar a propriedade dessa página, que é multiplicar os expoentes. Vai ficar, então, 25 vezes x elevado a 3 vezes 2, que é o 6. E terminamos aqui. Seguimos para a próxima propriedade. Nós temos agora A e B pertencente aos reais diferente de 0 e n inteiro. A propriedade é a seguinte: AB é elevado a menos n, a potência é negativa, nós vamos inverter a base e trocar o sinal do expoente. A fração elevada à potência, tanto o numerador como o denominador, estão elevados a essa potência. Vamos ver os exemplos. É o exemplo 54. O item A nós temos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Então, como o expoente é negativo, nós vamos inverter a base. Então, ficou 3 sobre 2 ao quadrado. Aqui nós temos uma fração elevada ao quadrado, então tanto o numerador como o denominador ficam elevados ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. O próximo exemplo, ó, menos 1 sobre 2 elevado ao cubo. Esse menos 1, eu coloquei ele junto com 1. Quando eu inverti a base, ficou 2 sobre menos 1. Tá tudo agora elevado a 3 positivo. Aqui inicialmente era 3 negativo, e agora que a gente inverteu a base, ficou 3 positivo na potência, no expoente. O 2 vai ficar elevado a 3 e no denominador vai ficar menos 1 elevado a 3. Esse menos 1 elevado a 3 vai ficar menos 1 e o 2 elevado a 3 vai ficar 8. E agora 8 dividido por 1 é 8 e mais com menos é menos. Na divisão, sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Veja aqui o item C. Nós temos menos x sobre y a menos 2. Note que esse menos não está elevado a menos 2, apenas o x sobre y. Então, a gente inverteu a base, ficou y sobre x e mudou o sinal do expoente. Então, nós vamos ter menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. E o último item do exemplo 54 é o item D. Menos x sobre 3 a menos 4. Esse menos eu associei ao x. Então, ao invertir a base, ficou 3 sobre menos x. O menos que estava multiplicando continua aqui e nós mudamos o sinal do expoente. Agora, nós vamos, esse 4 vai ficar elevado a 3 e vai ficar elevado também a menos x. Então, ficou menos 3 à quarta menos x à quarta. O menos x à quarta, lembra que quando a potência é positiva e a base é negativa, a resposta é sempre positiva? Então, aqui a gente está começando a já fazer mais rápido os passos a passos que eu estava fazendo lá atrás. Veja como que a gente estava calculando o menos x à 4 anteriormente. A gente estava fazendo da seguinte forma, ó. Menos x à 4, eu tinha feito para vocês assim, ó. É menos 1 vezes x à quarta, que é menos 1 à quarta vezes x à quarta. O menos 1 à quarta é 1 vezes x à quarta, que é igual a x à quarta. Então, agora que você já está um pouco mais experiente, eu já posso fazer algumas passagens mais diretas. Então, ó, menos x elevado a 4, o negativo que está elevado à potência par, ficou, então, positivo. E nós colocamos aqui o x à quarta, certo? Tudo bem até agora? Bom, vamos para a próxima propriedade. Então, nós temos A, B pertencendo aos reais, pode ser positivo, negativo ou nulo. Um x pertencendo aos reais diferente de 0, mn inteiros. Então, a propriedade é o seguinte: A que multiplica x elevado a n, vezes B que multiplica x elevado a m, é igual a vezes B, x elevado a m mais n. Nessa propriedade, nós estamos chamando a atenção
que quando temos coeficientes nas potências e existe essa multiplicação entre elas, nós vamos multiplicar os coeficientes e aplicar a propriedade na potência. Potência, aqui a multiplicação de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Vamos ver alguns exemplos que ilustram isso. É o exemplo 55. Então, na letra A, nós temos o seguinte, ó, 3x que multiplica x ao quadrado, menos 2x ao quadrado que multiplica 5x. Então, aqui existem multiplicações envolvendo potências, envolvendo coeficientes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3, aqui seria o coeficiente do x ao quadrado é 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, porque ficou 1 mais 2. Menos, que é esse aqui. Esta segunda parcela, nós temos 2 vezes 5, que é 10. E o x ao quadrado vezes x, nós vamos somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora, nessa etapa, nós temos aqui comum o x ao cubo. Então, nós vamos somar os coeficientes do x ao cubo. Ficou, então, 3 menos 10, x ao cubo. Aqui nós temos a adição de sinais diferentes, que nós vamos subtrair e colocar o sinal do número de maior módulo. Então, resultou em menos 7x ao cubo. Tudo bem? Vamos para o item B, olha só. Menos 5x ao quadrado está multiplicando o 3x ao quadrado menos 5x. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, o 5x ao quadrado vai multiplicar 3x ao quadrado, menos x ao quadrado vai multiplicar o menos 5x. Deixamos tudo escrito aqui. Então, menos 5 vezes 3 e x ao quadrado vezes x ao quadrado. O x ao quadrado vezes x ao quadrado, nós vamos somar os expoentes, vai ficar x à quarta. E o menos 5 vezes 3 ficou menos 15. Agora aqui, ó, menos 5 vezes menos 5. Vai ficar mais 25. E o x ao quadrado vezes x, vai somar o 2 com 1, vai ficar x ao cubo. Bom, vamos para a próxima propriedade. Nós temos agora A pertencendo aos reais, B e x pertencem aos reais diferente de zero. M e n pertence aos inteiros. Então, nós temos ax elevado a n dividido por bx elevado a m é igual a ax elevado a n menos m sobre b. Eu vou fazer uma observação aqui abaixo que a gente pode adotar na resolução dos exemplos. Olha só, quando você tem ax elevado a n sobre bx elevado a m, a gente pode lembrar das propriedades que nós já vimos, que fala que ao transferir a potência do numerador para o denominador ou vice-versa, troca o sinal do expoente. Então, nós vamos ter ax a n vezes x a menos m dividido por b. Como a gente levou só a potência, o b vai continuar lá no denominador. Agora, aqui no numerador, nós temos a multiplicação de potências de mesma base. Então, nós vamos ter ax a n menos m sobre b. Eu vou insistir em ficar fazendo esse passo a passo aqui, porque aqui você está usando a propriedade de transferir do numerador para o denominador ou vice-versa, e depois a multiplicação de potências de mesma base. Com isso, a gente vai reforçando aquelas propriedades anteriores, sem ter a necessidade de ficar decorando a propriedade da divisão. X elevado a m, x elevado a n sobre x elevado a n é igual a x elevado a n menos m. Certo? Bom, vamos ver isso no exemplo, para ficar mais claro. É o exemplo 56, o item A. Olha só, 2x à quarta dividido por 5x a menos 3. Então, eu vou puxar aqui uma setinha para a gente fazer de forma alternativa. 2x à quarta vezes x a 3 sobre 5. Mais 6x ao cubo vezes x a menos 2 sobre 11, que é igual a 2x a 4 mais 3
sobre 5 mais 6x a 3 menos 2 sobre 11, que é o que está escrito aqui, ó, porque esse menos vezes menos vai ficar mais, vai ficar exatamente o que está aqui. Ou seja, ficaremos com 2x elevado a 7 sobre 5 mais 6x a 1, ou só 6x sobre 11, ok? Vamos ver o item B, olha só, 3x à quinta sobre 4x ao quadrado, menos 2x a 8 sobre 7x ao cubo. Vamos fazer a observação aqui ao lado. Então, nós vamos ter 3x à quinta vezes x a menos 2 sobre 4, menos 2x a 8 vezes x a menos 3 sobre 7, que vai ficar igual 3x a 5 menos 2 sobre 4, menos 2x a 8 menos 3 sobre 7, que é o que está escrito aqui. Aí o 5 menos 3 é 3 e o 8 menos 3 é 5. Bom, a última propriedade que iremos ver de potência é o seguinte: A pertence aos reais diferente de zero e x, y pertence aos inteiros. A propriedade é a seguinte: A elevado a x é igual a b elevado a y se e somente se o x é igual a y. Então, a igualdade de potências de mesma base é verdadeira se e somente se a igualdade dos expoentes pode ser escrita. Vamos ver alguns exemplos para aplicar esta propriedade. Precisamos ter uma igualdade para aplicar essa propriedade. Então, olha só, nós queremos encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. 8x ao quadrado vezes 4 elevado a x é igual a 2. A gente precisa desenvolver a equação até chegar numa igualdade de potências de mesma base. Como já tem um 2 aqui no segundo membro, isso dá uma pista para a gente, que nós vamos ter que escrever o primeiro membro também como potência de 2. Então, observem aqui, ó, o 8 é 2 ao cubo. Então, a gente fatorou o 8. E fatoramos também o 4. O 4 é 2 ao quadrado. Então, ficou... O 8 estava elevado a 2. Então, o 2 ao cubo ficou elevado a 2. O 4 estava elevado a x. Então, o 2 ao quadrado continua elevado a x. Agora, nós vamos aplicar a propriedade de potência, ou seja, nós vamos multiplicar esses expoentes. Multiplicando os expoentes, nós vamos ficar, então, com 2 elevado a 6. Aqui nós vamos ficar com 2 elevado a 2x. Aqui o x ficou escrito no lugar errado. Vamos colocar ele aqui em cima. 2x é igual a 2. E agora, nós temos aqui uma multiplicação de potências de base 2, de mesma base. Nós vamos conservar essa base e nós vamos somar os expoentes. Então, olha só, este cálculo do primeiro membro ficou 2 elevado a 6 mais 2x. O segundo membro, que é o número 2, o expoente dele é 1. Agora, nós já conseguimos aqui a igualdade de potência de mesma base. Então, a gente desconsiderou, quer dizer, essa igualdade de potências de mesma base é válida se os expoentes são iguais. Então, a gente fez a igualdade dos expoentes. E chegamos numa equação simples para encontrar o valor do x aqui nesta equação. Então, nós vamos passar esse 6 para o segundo membro para começar a isolar o x. Então, olha só, ficou 2x é 1 menos 6, ou seja, 2x é menos 5. Agora, o 2 vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Então, o 2 dividiu o segundo membro. Então, nossa conclusão é que o x é igual a menos 5 sobre 2. Vamos ver mais um exemplo para aplicar essa propriedade. Olha só. Queremos encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. O nosso objetivo aqui, novamente, é escrever o primeiro membro como uma potência de 2, já que o segundo membro é uma potência de 2. Nós vamos começar aplicando as propriedades. Observe aqui, ó, que nós temos 2 ao cubo elevado ao quadrado. Então, nós vamos multiplicar o 2 pelo 3. Aqui embaixo, no denominador, nós temos 2 elevado a menos 1
elevado a 3. Então, nós vamos multiplicar o menos 1 com 3. Então, nós ficamos com 2a menos 2 vezes 2 elevado a 6, dividido por 2a menos 3. No numerador, nós temos a multiplicação de potências de mesma base. Nós vamos conservar a base e somar os expoentes, ou seja, vai ficar 2 elevado a menos 2 mais 6. E o denominador é o 2a menos 3. E o segundo membro continua 2 elevado a x. Então, nós temos 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a menos 3 no primeiro membro. Nós vamos agora transferir essa potência do denominador para o numerador, lembrando de mudar o sinal do expoente. Ou seja, ficou 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3, que é igual a 2 elevado a x. Agora, nós temos a multiplicação de potências de mesma base no primeiro membro. Nós vamos conservar essa base e vamos somar os expoentes. Então, aqui nós colocamos o passo a passo. 2 elevado a 4 mais 3, que é 2 elevado a 7. Então, nós temos a equação 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a x. Como nós temos a igualdade de potências de mesma base, isso implica que o x é igual a 7. Seguindo com a aula, o próximo tópico é potência de base 10. Agora que entendemos o conceito de potência e nós já vimos a definição geral, nós vamos explorar um pouco um caso especial que são as potências de base 10. Esse tipo de potência aparece o tempo todo, principalmente quando lidamos com ordens de grandeza, notação científica, até mesmo quando a gente precisa escrever números muito grandes ou muito pequenos de forma mais compacta. A expressão geral da potência de base 10 é 10 elevado a n, onde n é um número inteiro. Então, este n pode ser negativo, zero e positivo. Quando o n é negativo, a potência vai representar frações decimais. Vamos começar com n igual a menos 1, que nós vamos ter 10 elevado a menos 1. Vamos recordar a definição que vimos no início da aula. A potência de expoente negativo a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, se a gente escrever 10 elevado a menos 1, isso aqui é igual a 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é o 0,1. Então, aqui está o número decimal. Quando a potência do 10 é menos 1, nós vamos ter o 0,1. Quando a potência do 10 for o menos 2, então nós vamos ter 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100, que vai ser igual ao 0,01, que é esse daqui. Quando a potência for o menos 3, nós vamos ter 1 sobre 10 ao cubo, que é 1 sobre 1000, que é igual a 0,001. E assim por diante. Então, quando o expoente é negativo, o seu módulo vai representar a quantidade de casas decimais. Quando o expoente é o zero, nós vamos ter a definição, né? 10 elevado a zero é igual a 1, porque nós vimos que o a elevado a zero é igual a 1, onde a é diferente de zero. Quando os expoentes forem positivos, então o expoente vai indicar quantas vezes nós vamos multiplicar a base, que é o 10. Então, o 10 elevado a 1 é o próprio 10, o 10 ao quadrado é o 10 vezes 10, o 10 ao cubo é o 10 vezes 10 vezes 10. Isto é, quando o expoente é positivo, o expoente vai indicar a quantidade de zeros que teremos após o número 1. Bom, chegamos no último tópico dessa aula, que é notação científica. Agora que entendemos como funcionam as potências de 10, nós podemos apresentar uma aplicação muito prática, que é a notação científica. A notação científica é uma forma padronizada de representar números muito grandes ou muito pequenos. A representação do número nessa forma é muito utilizada em contextos científicos, tecnológicos e até mesmo em algumas calculadoras.
Então, a forma geral, que é chamada de notação científica, é essa que nós podemos ver aqui acima, ó. A, que multiplica 10 elevado a n, onde o módulo de A é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, o número A deve ter um único algarismo diferente de zero antes da vírgula. Vamos colocar só alguns exemplos aqui para você entender melhor. Eu posso ter, por exemplo, 2,3 vezes 10 ao cubo. Outro exemplo, 8,23 vezes 10 à quinta. 9,0 vezes 10 a menos 3. Mas eu não posso ter 23,5 vezes 10 ao cubo, porque aqui, ó, eu tenho dois algarismos. Então, quer dizer que o número A, que é esse que antecede aqui a multiplicação, que é o que tem que estar sendo multiplicado por 10, ele precisa ficar entre 1 e antes do 10. Se já for 10, não pode, porque aqui não tem a igualdade, né? E o N vai indicar quantas vezes a vírgula foi deslocada para que esse A atendesse essa definição, essa condição. Lembrando que N pode ser tanto positivo como negativo, ou seja, o número poderia ser um número muito pequeno ou um número muito grande. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, esse número aqui, 300 mil, é um número muito grande. O A aqui ultrapassou 10, né? Então, nós vamos transformar esse número, nós queremos um A que atenda a definição de estar entre 1 e 10. Então, vai ter que ser o número 3. A vírgula desse número está onde? Está bem aqui, no final do número, como se fosse vírgula 0. Então, ela vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o número vai ser escrito como sendo 3 vezes 10 à quinta. Este outro número já é um número muito pequeno, é um número decimal, né? Para que o A fique compreendido entre 1 e 10, nós vamos colocar 4,2. Então, para que a vírgula alcance esta posição aqui, depois do 4, quantas vezes que ela vai se deslocar? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a gente vai escrever 4,2 vezes 10 a menos 4. A menos 4 porque se tratava de um número decimal. A vírgula se deslocou nesse sentido, ó, da esquerda para a direita. Quando você voltar a reescrever esse número da forma que ele era antes, como aqui está menos 4, nós vamos pegar essa vírgula e vamos movê-la para a esquerda, até o número voltar a ser dessa forma que ele estava escrito anteriormente. Olha o próximo exemplo. Aqui nós temos 1.500.000. Então, nós vamos colocar a vírgula depois desse 1. Para ela ficar depois do 1, onde está a vírgula? Ela está aqui, ó, vírgula 0. Vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela se moveu 6 vezes. Então, nós temos 1,5 vezes 10 a 6. Este outro número, ó, a vírgula vai ficar depois do 7. Então, vai ficar 1, 2, 3. Se moveu 3 vezes, então ficou menos 3. Esse número que eu coloquei aqui, gente, ele representa o raio de um átomo de hidrogênio. Então, como que a gente pode escrever em notação científica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, a vírgula vai ficar depois do 5. Então, ficou 5 vezes 10 a menos 11. Este outro número aqui representa a distância da Terra ao Sol. Então, a vírgula ficou aqui depois do número 1. Ela está, atualmente, depois desse 0. Então, ela foi deslocada aqui 11 vezes para ser escrito ou para que o número pudesse ser escrito dessa forma. E este último número representa a velocidade da luz no vácuo. A vírgula está depois do 0, aqui depois desse 0. Então, ela vai se deslocar 8 vezes para que o número seja escrito como sendo 3,0 vezes 10 a 8.
Bom, gente, então essa aqui foi a notação científica, que foi uma aplicação direta aí das potências que a gente estudou nessa aula. E chegamos ao fim da aula de hoje, que foi a aula sobre potências. Hoje nós construímos uma base sólida para entender conceitos muito importantes que aparecem aí na matemática e em diversas áreas das ciências exatas, certo? Mais do que decorar regras, o objetivo dessa aula foi mostrar como e por que essas definições fazem sentido. Dominar esses conceitos vai ser um diferencial para você aí no seu curso de exatas. Se você sentiu dificuldade em alguma parte, volte o trecho da aula, refaça os exemplos, pratique. Praticar é fundamental. Lembre-se que a matemática vai exigir treino e esse treino vai valer a pena. Cada passo que você der agora, com consciência e clareza, vai te ajudar a aproximar mais você do sucesso. Então, espero que você aproveite bastante esse conteúdo e até a próxima aula.